Boa tarde. Um crime misterioso em Brasília. Um policial federal é assassinado dentro de um cemitério. Ele participou da operação que prendeu o bicheiro Carlinhos Cachoeira. A prova do crime: bandidos fizeram um sequestro relâmpago e gravaram toda a ação no celular da vítima. E veja também o trabalho do juizado itinerante na periferia de São Paulo. Nas salas de audiência improvisadas, são dados os passos iniciais para a solução do problema. A pessoa já sai daqui com o processo aberto e com a primeira audiência marcada. Um alerta aos aposentados: trocar a dívida do empréstimo consignado nem sempre é uma vantagem. Parabéns ao ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, líder da luta contra o apartheid, faz 94 anos hoje. Uma explosão num dos prédios mais seguros do governo da Síria mata o ministro da Defesa e deixa os oficiais do alto escalão feridos. E ainda, comprou algum produto com defeito, mas não sabe até quando pode trocar ou devolvê-lo? O comércio fala em 3 dias, mas o Código de Defesa do Consumidor diz que o prazo é bem maior. Você pratica exercícios físicos? Estudo faz um alerta aos preguiçosos: o sedentarismo mata tanto quanto o cigarro. E quer perder peso? Que tal observar o índice glicêmico dos alimentos que você consome? Vamos mostrar os que aumentam e os que diminuem o açúcar no sangue. Agora, no Jornal Hoje. O Jornal Hoje começa com uma dúvida de muitos aposentados e pensionistas. Quem fez empréstimo consignado está recebendo telefonemas de empresas que oferecem a quitação da dívida e um saldo sobre o que foi pago a mais de juros. Mas será que essa é uma proposta vantajosa? As ligações para a casa da aposentada começaram há mais de um mês e são insistentes. Um dia sim, um dia não, essa mulher está me ligando. Aí ela falou: a senhora não quer que passar para a gente comprar a sua dívida? À primeira vista, a proposta é mesmo tentadora. Uma empresa de crédito paga o empréstimo que Dona Edivete já fez e ainda devolve o que ela pagou de juros. Essa história da empresa que abordou a Dona Edivete está tão esquisita que a gente decidiu ligar para a empresa e perguntar o que eles pretendem exatamente. Dona Edivete pegou R$6 mil com o banco e parcelou em 60 vezes de R$ 149,96. O desconto é feito pelo INSS na aposentadoria. Até agora, a Edivete pagou 24 parcelas, faltam 36. A empresa propõe quitar o empréstimo. Ela continua pagando o mesmo valor por mês, mas o número de prestações volta a subir para 58 vezes. Ela fez um plano lá de 60 meses com juros de 3,10. É uma redução de juros, seria 58 vezes no juro de 1,90. Será mesmo? Esse professor de finanças fez as contas e encontrou o primeiro erro. Os juros que Dona Edivete está pagando são menores do que diz a atendente. Pelos dados que deram, os juros é de 1,43. E tem mais. A empresa afirma que vai depositar um dinheiro para a Dona Edivete e que isso é só um reajuste. Referente às parcelas que ela já pagou, eu vou estar devolvendo para ela o valor de R$ 1.078,85. Nada disso, é um novo empréstimo, diz o professor. Hoje a aposentada deve menos de R$ 5.500. Se aceitar a proposta da empresa, vai aumentar o valor final da dívida para mais de R$ 6.000. Nesse caso, a taxa não era mais baixa e o prazo era maior. Péssimo negócio. Outro ponto também chama a atenção. A empresa tem todos os dados da aposentada. Eu falei assim para ele, né? Para ela: olha, eu não vou aceitar isso aí, nem vou dar dados nenhum meu para vocês, nem meu RG, nem meu CPF, nem nada. Ah, mas nós temos os dados da senhora. E como é que vocês chegaram até ela? Como é que vocês descobriram? A gente trabalha com o INSS, a gente tem direto no sistema do INSS, todos aposentados e pensionistas, a gente tem acesso. Mas o INSS diz que não é assim e que os dados dos segurados são sigilosos. Em momento nenhum nós fornecemos nossos bancos de dados. Nós estamos tentando, inclusive, identificar como que isso está chegando nas mãos das instituições financeiras, porque nós desconhecemos. Por isso é bom sempre fazer o cálculo antes de aceitar qualquer proposta. Vale lembrar que a portabilidade, ou seja, passar a dívida de um banco para o outro, é permitida. Na nossa página na internet você encontra as orientações para fazer uma portabilidade entre bancos sem correr nenhum risco. E você vai ver agora as cenas de um sequestro relâmpago que aconteceu em Londrina, no Paraná. As imagens foram feitas pelos próprios bandidos.
O vídeo mostra a vítima dirigindo o carro. As imagens foram gravadas pelos bandidos com o celular dela. A professora ficou mais de 1 hora rodando pela cidade com os ladrões, que debocham porque ela estava muito assustada. Tá fazendo a gravação, a professora está em choque. Depois de obrigar a vítima a sacar R$ 1.400 neste caixa eletrônico, eles se divertem. O bagulho tá louco. No banco da frente, uma adolescente exibiu uma arma. A professora foi libertada porque uma pessoa percebeu que ela estava sendo assaltada e chamou a polícia. O grupo foi parado ainda com a vítima. Mas dos 5 assaltantes, só os rapazes foram presos. As 3 meninas, menores de idade, alegaram inocência e foram liberadas. Só 1 mês depois do sequestro relâmpago, a professora descobriu o vídeo ao mexer no celular. Eu tive mais medo das meninas, principalmente a que está na frente do carro, pela falta de responsabilidade, de ficar conduzindo a arma, parecia uma festa. As polícias civil e federal se unem para descobrir por que um agente foi morto dentro de um cemitério em Brasília. Ele participou da operação que prendeu o bicheiro Carlinhos Cachoeira. 3 agentes federais estiveram hoje de manhã na delegacia da Polícia Civil que investiga o caso. Já existem suspeitos? Não existe nenhum suspeito ainda. Wilton Tapajós Macedo, de 54 anos, foi morto ontem à tarde quando fazia uma visita ao túmulo dos pais. Este jardineiro disse que viu uma movimentação estranha no local pouco antes do crime. O homem dentro do carro passava de vidro fechado, passou umas 2 vezes. Depois ele passou de vidro, só o vidro do motorista aberto. Segundo o jardineiro, o carro de Wilton passou perto do veículo dos assassinos. Aí parou lá na frente, lá na quadra que ele faleceu, e aí eles foram pra lá. Aí depois dessa hora eu não vi mais eles, eu vi 2 tiros. Durante toda a manhã, a Polícia Civil de Brasília fez perícia no local, mas o laudo ainda não está pronto. A Polícia Federal também investiga o caso. As imagens captadas pelas câmeras do cemitério já foram analisadas e as informações repassadas aos investigadores. A hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, estaria praticamente descartada. Fontes afirmam que os assassinos eram profissionais e que o Wilton Macedo foi executado. O policial trabalhou na Operação Monte Carlo, que prendeu o bicheiro Carlinhos Cachoeira, mas a polícia não vincula o assassinato à investigação. O agente também atuou em outros casos arriscados, de combate à pedofilia e na proteção de testemunhas ameaçadas de morte. Ele era ligado à política, foi candidato a deputado distrital. O presidente da CPI do Cachoeira fez hoje um balanço dos quase 3 meses de investigações. Por isso, nós vamos ao vivo até Brasília conversar com a Camila. Camila Bonfim, muito boa tarde para você. Esse caso da morte do policial repercutiu na CPI do Cachoeira? Repercutiu sim, Evaristo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente da CPI, senador Vital do Rego, disse há pouco que, por enquanto, esse assunto cabe só à polícia. Mas ele também acrescentou que, se for confirmada a ligação entre a quadrilha de Carlinhos Cachoeira e a morte do policial federal, a CPI vai entrar no caso. Outro assunto que está sendo avaliado pela Comissão Parlamentar de Inquérito é a reconvocação do governador de Goiás, Marconi Perillo. Uma escuta mostrada pelo jornal O Globo sugere que Cachoeira pagou contas de secretários do governo de Goiás. Mas esse assunto vai ficar para o mês que vem, depois do recesso parlamentar que começou hoje. Evaristo. Ok, Camila, obrigado pelas suas informações.